expedições a regiões profundas do mar brasileiro revelam novos ambientes e espécies. E aí fala sobre uma descoberta, né, 2 descobertas recentes que mostram que o mar brasileiro, embora ameaçado pela poluição, pesca predatória, mineração e exploração de petróleo, ainda tem muito a revelar. E aí no topo de montanhas submarinas, perto do Espírito Santo, na cadeia Vitória-Trindade, né, que é uma cordilheira que segue ali, e aí dá para ver, inclusive, pelo Google, se você botar no Google Earth, lá no Google Maps, e botar uma coisa, você vê essa cadeia de montanhas, né, que culmina lá nas ilhas de Trindade, Matinvaz, que é o ponto mais oriental do Brasil, né, 1/3 do caminho para a África. E aí a gente tem novos ambientes sendo descobertos ali, né? Essa reportagem é uma reportagem grande que vale a pena para quem tiver interesse, curiosidade, se aprofundar, entrar ali e fala um pouco sobre a descoberta de um novo tipo de Recife, um novo Recife nessa cadeia de montanhas, e também de uma nova espécie, né, de água profunda, foi coletada a 800 metros por uma equipe do Instituto Oceanográfico da USP, que a espécie foi batizada de Cyanodus alphacrucis, que é em homenagem ao navio oceanográfico Alpha Crucis, e é conhecida apenas por um casal coletado nessa expedição. Os peixes eram cegos e algo raro nesse grupo de animais, vivíparos, ou seja, a fêmea gera os filhotes no útero. E aí a oceanógrafa Beatriz Padovani, lá da Universidade Federal de Pernambuco, tem uma aspas dela aqui, né? Ainda existe muito a descobrir, tanto em regiões distantes como nas não tão distantes do mar, o que aumenta a nossa responsabilidade com o uso que fazemos do oceano. E aí tem toda essa discussão, né? E essa apresentação nessa reportagem do Nexo, que eu achei bem interessante, e de como essas colinas aí, esse novo ambiente descoberto nessa cadeia montanhosa Vitória Trindade, feita em setembro de 2011, o biólogo Hudson Técio Pinheiro, do CEBIMAR, Centro de Biologia Marinha da USP, teve a surpresa de mergulhar, e ao mergulhar, observar uma tensão, o topo da montanha a 70 metros de profundidade. E aí ele se viu diante de um tipo inesperado de Recife, formado por serras de até 50 metros, crescendo a partir da base. Ao redor dos morros havia uma grande diversidade de peixes, com muitos tubarões e outros grandes predadores, como o mero, com até 1,5 metro de comprimento, que se esconde entre os recifes. Então, a importância, né, da gente, não só as águas internacionais, mas até aqui perto, né, ainda dentro dessa nossa jurisdição, tem coisa nova, bicho novo sendo descoberto, sendo descrito, e áreas que ainda estão ali sujeitas a algum impacto, né? Eu só ia lembrar também das áreas lá na foz do Rio Amazonas, né, que foram descobertos há pouco. A gente tem quase nada de dados ainda sobre isso, e o Brasil está querendo explorar petróleo lá. O processo de licenciamento ambiental até o final do último governo estava andando, né, e estava quase sendo aprovado. A gente tem que acompanhar isso também muito de perto. É uma área próxima aqui da costa, né, não se compara lá com as áreas que a gente estava tratando desse tratado aqui, e o Brasil precisa ter responsabilidade sobre a exploração de petróleo nessa área. Inclusive, eu estudei bastante aqui a responsabilidade dele em comunicar aos países, porque o dado que a gente recebeu é que em 48 horas, se houver algum acidente, o Brasil, a partir dessa exploração, pode contaminar lá a Guiana Francesa, Venezuela e outros países aqui que fazem fronteira com o Brasil. Então, ainda no âmbito do direito internacional, o Brasil tem que assumir essas responsabilidades aí para evitar a poluição transfronteiriça e também preservar a biodiversidade que está dentro das áreas sob jurisdição nacional, né, principalmente essas que a gente não tem praticamente dados, que foram há pouco tempo descobertas. Então, muito importante discutir isso, porque muitos desses montes submarinos, Caio e Mauro, eles conectam populações importantes de peixes, importante economicamente, importante ecologicamente, sustentando atividade pesqueira, né, industrial e semi-industrial ali do extremo sul da Bahia, norte do Espírito Santo, até uma parte da frota atuneira também frequenta esses ambientes. Então, a gente precisa investir, né, em pesquisa e trabalhar o manejo. E, além disso, além da descoberta de espécies novas, como esse peixe,
novos compostos químicos, né? A indústria farmacêutica, ela vem investindo bastante no estudo de esponjas, de quinidários, são animais que vivem presos, né, junto ao fundo, e acaba desenvolvendo mecanismos de defesa à predação. Então, esses mecanismos muitas vezes envolvem produtos químicos, moléculas, que podem ser, e muitas vezes são, utilizadas na indústria farmacêutica. Então, a gente está falando aí de centenas de milhares de dólares com a descoberta de produtos químicos, né, produtos naturais, através dessas pesquisas. Então, é muito importante que a gente invista, né, que a gente divulgue esses resultados, que a gente saia dessa bolha daqui, né, que a gente possa levar essa informação de uma maneira mais clara, né, sem esse rigor acadêmico, para o grande público, né, e aí sim, uma vez bem informado, eles poderão, né, discutir, cobrar dos governantes, dos gestores, políticas públicas, enfim. É muito importante tudo isso.